Bom Bora dia, colocar. minha irmã maravilhosa! E aí, minha queridaça, como é que estamos? Estamos aqui naquele nosso bate-local dos finais de semana. Eu e você, a gente acha que nos últimos 4 finais de semana a gente se encontrou Que mais, exatamente no hein? mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e discutindo o mesmo assunto. Que maravilha! Não, discutindo o mesmo assunto, não. Todo dia uma coisa nova. Semana Todo dia é 300 uma coisa artigos nova, novos, um né? negócio de confusão. Olha a Flávia aí, ó. A Flávia vai estar lá com a gente. Vai, Flavinha Massinha também entrou aí, vai estar lá no Rim com a gente. Maravilhoso, meu Ansiosos, amigo. todos, inclusive a gente, tá, Mariana? A gente também, Marina, a gente Marina também tá Marcondes também. super, a gente tá também super ansioso, contando os dias, ao mesmo tempo que a gente quer que chegue logo, a gente quer que o tempo passe um pouquinho mais devagar, porque todo dia a gente tem um tema, a gente discute um tema, a gente acha alguma coisa. Hoje mesmo, né, André? Hoje de manhã Às seis cedo, e ó, o quinze da Jade manhã. saiu. 6h15 da manhã, eu falei, André, achei um negócio super legal aqui para sua aula, e compartilhei um artigo, e a gente fica assim o tempo inteiro, compartilhando temas um para o outro. Daiane, o curso é só, a live vai tirar dúvidas, né? O curso é só para médicos, é para médicos prescritores, né? A gente enfatiza muito assim que sejam preferencialmente pessoas já com bastante experiência em reposição hormonal, porque a gente vai pular o básico. Tá? A gente vai pular o beabá, aquilo que, no fundo, embora muita gente não saiba, deveria saber, né? A Mas gente a sai sem gente, saber, né, Ju? a A gente gente sai sai sem sem saber. A saber. gente sabe que é uma É, realidade normal. a gente vai dar um apanhado geral. Acho que essa é a primeira aula, a aula do André. É uma aula meio que de alinhamento, né, André? Para a gente Isso. revisar aqueles temas principais de fisiologia hormonal, de controle de função ovariana, Entender queixas de exames relacionadas laboratoriais básicos, exames né? Dosagens laboratoriais sanguíneas. básicos. Eu já tenho uma aula que é o avançado, né? Então Uhum. eu já tenho uma aula, acho que é no segundo dia, que é uma aula de esteroidogênese Vale. aplicada. Foi a aula, a Marcela tá aí, ó. Vassalia. É uma aula que eu comecei a fazer no fim de semana passado, e terminei agora, mas a gente terminar, no caso termina, né? Periga que no dia do curso, 1 minuto antes de entrar, se Aham. a gente achar coisa que vale a pena, evidência nova, a gente vai acabar colocando. Mas enfim, esse é um trabalho a 4 mãos, né? O nosso trabalho a 4 mãos dos últimos 2 anos. É verdade. E fora com os amigos que também vão entrar com a gente nessa empreitada, né? Túlio também está fazendo as aulas dele de doença cardiovascular, de suplementação para a mulher da menopausa, porque dentro dessa programação, o grande objetivo do REM era fazer com que o profissional prescritor, o médico prescritor de terapia hormonal tivesse muita segurança. Segurança, e a gente só consegue ter segurança quando a gente tem conhecimento. Até brinco, né? Se você me pede uma opinião de alguma coisa que eu não estudo, eu não tenho absolutamente nada para dizer sobre aquele tema, porque, enfim, não é a minha rotina, não é o que eu me dedico, não é o que eu estudo. Mas diferente disso, quando a gente criou o REM, o objetivo era, nós já trabalhamos com terapia de reposição hormonal. Eu dou aula para a empresa americana de TH já faz mais de 2 anos. Ju também pratica TH todo dia no consultório. Então, assim, é um tema que faz com que nos motiva a estudar e tem sido o tempo inteiro uma demanda muito grande dos colegas, né? Então, as pessoas vão dizer, é muito bom esses cursos, mas a gente precisa ir mais. E aí, depois que a gente sai daqui, qual é o próximo passo? Então, a gente teve exatamente a ideia de fazer o REM como um novo passo para quem já fez 200 milhões de cursos de reposição hormonal, como eu já fiz, como você, Ju, estava esses dias em Las Vegas fazendo um curso de reposição hormonal. No final de semana passado, um outro colega, um outro endócrino maravilhoso, que também, o doutor Bruno, também tem um curso muito interessante. Então, a gente fica o tempo inteiro trocando figurinha, né? Mas o que a gente vê é que cada curso que a gente vai é um conta-gota, né? Você tem um oceano, aí você pega aquilo ali, coloca num frasco, pinga uma gota, é o que você adiciona de conhecimento novo, porque já é o nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, o que a gente queria é exatamente nesses 3 dias de grande imersão, trazer para todos os colegas exatamente isso. Essa bagagem de muito tempo de prática e de outros cursos para que vocês... Aí, ó, peraí. Me ligando aqui, um dos nossos professores também. Então, bom, uma das coisas que ontem mesmo a gente estava conversando e falou assim, vamos fazer uma live de tirar dúvidas, porque o que que acontece? Tem muita gente que fica mandando inbox para mim, inbox para o André, querendo saber
alguns detalhes, algumas coisas a respeito do curso, ou de terapia de reposição hormonal, ou até assim, ó, que está na dúvida, colega que está na dúvida, puxa, será que eu vou, né? Será que eu desmarco agenda de consultório? Será que eu faço esse investimento, fico louco? Porque quando a gente faz um curso desses, né, gente, quando a gente se inscreve, para o médico, para vocês terem uma ideia, assim, existem vários custos envolvidos, né? Então, existe o custo de se inscrever, né? O custo de se inscrever no curso, de reservar um hotel, de comprar uma passagem, o custo de desmarcar a agenda do consultório para fazer isso, e depois ter que compensar fazer esses reagendamentos no outro dia. E o custo de ficar longe da família, né? Um fim de semana, a gente sabe, a gente também passa por isso. Então, o Daniel aqui. Daniel estava me ligando e eu mandei uma mensagem aqui para ele. Daniel vai ser um nutricionista que vai estar com a gente, um dos maiores nutricionistas, na minha opinião. Uma das pessoas que mais tem conhecimento. Aqui na live com a gente. Dani, tu queres entrar aqui? Tu pode, meu irmão? Não sei se você entrou só para dar uma passada aqui, um hello, mas se você puder entrar e quiser... Entra aqui, vai convidado nosso, vai ser uma honra. Vou te puxar aqui. Se você estiver por aqui, puder entrar, deixa eu te chamar aqui. Aliás, assim, antes da gente entrar na live, eu estava fazendo assim ajustes, reorganizando 2 aulas. Uma aula que é a aula que eu dou, acho que é no final do primeiro dia, que é obesidade e menopausa. Então, vocês que são médicos e especificamente, de repente, estão pensando assim, poxa vida, eu não faço reposição hormonal nas minhas pacientes, eu não me sinto preparada e não vou fazer. Não é o meu nicho. Mas, olha aqui. Eu vim correndo aqui agora porque fizeram eu colocar uma blusa. Porque se eu apareço sem blusa aqui, meu amigo, depois aí você vai vender muita inscrição, meu amigo. Nada, meu amigo. Depois pode ter certeza absoluta que eu não vou estar nem presente no congresso. Pode ir atrás de ML, porque ali, ó, tem uma cobrinha ali que... Tá certo, assim mesmo. Tá certo, então, isso aí. Olha o que era que eu estava fazendo aqui, André. Olha aí. Rapaz! Rapaz, o cara, esse time aqui passa o dia todo estudando, rapaz, é complicado, né? Ninguém faz outra coisa a não ser estudar nesse trio. E a gente gosta, né? A gente estudar e gravar, né? Estudar e gravar. Você sabe, Daniel, que eu estava aqui terminando de falar para o André, que eu estava ajeitando uma aula que eu dou no final do primeiro dia, que é uma aula que se chama assim, Obesidade e Menopausa. Por que a gente achou tão importante? Eu vou assistir todas. Porque assim, ó, deve ter gente aí, colegas nossos, que está pensando assim, eu não prescrevo hormônios, eu não vou prescrever hormônios, eu não sei fazer reposição hormonal e quero continuar sem saber. Ótimo, mas se você pode contribuir para a saúde da sua paciente, ajudando uma paciente que está com excesso de peso, com excesso de adiposidade visceral, para preparar ela e entregar para o colega para que ele possa fazer reposição hormonal, 50% do trabalho feito. Perfeito. Porque a perda de peso gera uma modulação dos nossos hormônios, dos receptores hormonais. Então, assim, ó, mesmo para o colega que de repente está aqui na dúvida, poxa, será que eu tenho alguma coisa para acrescentar na minha prática em relação à terapia de reposição hormonal? É saber fazer os seus pacientes comer bem, praticar atividade física, modular a inflamação, diminuir o percentual de gordura. A mudança do estilo de vida, né, amiga? Fundamental. É isso aí. Perfeito. É isso aí. E, olha, sendo bem sincero, obviamente a gente não faz terapia de reposição hormonal por nutricionista, mas é algo muito perceptível, sabe, Ju? E sabe, André? Às vezes a gente chega com mulheres ali com 48, 49 anos e começam a fazer sintomas vasomotores, redistribuição de gordura visceral e etc. Quando ela entra no processo de mudança de estilo de vida, quando ela entra na reposição hormonal, mesmo que seja uma reposição hormonal ainda mínima, é muito perceptível a mudança da capacidade de geração de trabalho. Elas aumentam a vontade de praticar exercício físico, elas praticam e, ao mesmo tempo, elas têm um maior benefício cognitivo relacionado a esse exercício físico. É benefício cognitivo, é benefício relacionado à memória, é benefício relacionado à diminuição de marcadores de inflamação, é benefício do ponto de vista de redução de secura vaginal, de dispareunia, de melhora de libido, de melhora de qualidade de vida. Isso é incrível, realmente.
Uma coisa que é bacana, Daniel, e foi por isso que eu aproveito até para te agradecer aqui de público. Já te agradeci no privado, mas assim, as pessoas não entendem a importância de uma alimentação saudável como coadjuvante do tratamento. Eu sempre brinco, olha, os hormônios esteroides, eles têm um processo de metabolização e de produção mitocondrial. Você produz hormônio na mitocôndria. E a mitocôndria precisa de alimento, precisa de Nutrientes. nutrientes para funcionar, meu amigo. Então, assim, Perfeito. às vezes o pessoal só pensa em suplementação. Ah, tem que suplementar. Suplementação é um complemento ao que você não consegue obter Perfeito. com o alimento. Meu amigo, Perfeito. não precisa adicionar nada. Ninguém vai estar repondo zinco. Se você já come, você tem zinco do fígado, você tem zinco da carne vermelha. Se você tem níveis Perfeito. adequados que advêm da alimentação, perfeito, meu amigo, é Maravilha. excepcional. Então, por isso que, assim, para a gente é uma honra e um privilégio enorme ter alguém da nutrição funcional com know-how como você para discutir terapia de alto padrão. Primeiro que você não prescreve, mas você acompanha e você otimiza a Total. terapia hormonal, meu amigo. Então, assim, eu sempre digo, o papel do nutricionista dentro de um tratamento de menopausa, ele é pau a pau com a prescrição de reposição hormonal, e Com às vezes até certeza. melhor. Com Né? Se certeza. você consegue deixar, se você baixa a resistência insulínica, você tem um sono de qualidade, se você se alimenta bem, às vezes você nem precisa da reposição hormonal. Você Ou se precisava só de uma precisar, vai alimentação. precisar de uma coisa bem menor, né? Eu acho que tem Exata. muitos pacientes que não sabem disso, né? Que se a gente desinflama a nossa paciente, se a gente melhora a diversidade do microbioma intestinal, essa Perfeito. paciente começa a fazer atividade física e diminui a adiposidade visceral, gente, isso é modulação hormonal. Eu gosto sempre de falar que existe assim tanta discussão a respeito dessa terminologia, né? O que é reposição, o que é modulação? Reposição. A reposição, gente, é você dar o hormônio, é prescrever o hormônio. Modulação é Bom isso que a gente demais. está falando. E é fundamental. Quanto mais a gente modula nossos hormônios, menos a gente repõe eles. É Exata. Então, é exatamente. lindo. E o nutriente ele tem uma importância muito grande nisso, né? Olha que interessante, pessoal, isso aqui que aconteceu comigo recentemente. Recentemente, uma paciente minha perdeu o pai com Covid, né? E aí, obviamente, entrou naquele estresse agudo. Naquele estresse agudo, eu lembro como se fosse hoje, que eu peguei um cortisol de 32, Olha. um estradiol baixinho, uma progesterona baixinha, e, obviamente, ela já estava naquela fase aquela fase perimenopausa, né? Aquela perimenopausa mais tardia. E começando a sentir alguns sintomas, alguns sinais aparecendo, etc. Gente, olha que interessante. Essa paciente tem mais ou menos 1 ano e meio. E a partir do momento que a gente começou a modular mais esse cortisol dela, por quê? Dentro de um contexto fisiológico, nesse estresse agudo, o cortisol ele tem um efeito a nível de sistema mesolímbico, né? Principalmente de aumento da reativação da amígdala, faz com que a gente coma mais. Nessa paciente foi o contrário. Ela entrou dentro de um quadro mais ansioso, mais depressivo, em que ela não queria comer. Então, não é que ela estivesse fazendo uma dieta low carb, não é que ela estivesse fazendo uma dieta cetogênica para subir cortisol, é porque ela não estava comendo, né? Olha E aí só. eu fiz um tratamento com ela junto com uma psicóloga, fazendo terapia, etc e tal, melhorando um pouco mais o apetite dela, suplementei vitaminas do complexo B para que ela tivesse um pouco mais de apetite. Obviamente, enquanto ela não comia a quantidade de carboidratos ideal para baixar esse cortisol, eu acabei também modulando esse cortisol. E olha que interessante, quando a gente começou a modular esse cortisol começou a baixar, os hormônios, principalmente gonadais ali, começaram a aumentar de forma significativa. E ela parou, por enquanto, a gente sabe que vai acontecer, mas ela parou literalmente com todos os sintomas que ela estava começando a sentir da É isso aí. perimenopausa. Então a gente está retardando o processo. Pô, vai lá, vamos dizer que isso aconteça 2 anos a mais, 2 anos para frente. Melhor. Oh, Porra, 2 anos maravilhoso. de É uma qualidade de vida a aula, mais, né? é uma aula do André, inclusive, tá? Isso. Foi Como uma aula que retardar. como retardar a menopausa. Porque assim, ó, uma das nossas preocupações, sabe, Daniel, é que a gente te trouxesse novos temas para esse Isso. curso, né? Perfeito. Tem coisa que eu acho que assim, ó, a gente vai falar, mas já é bem falado dos benefícios cardiovasculares, os benefícios ósseos, benefícios para sarcopenia.
Mas aí a gente começou a pensar assim, "Pô, mas assim, o que, que a gente pode colocar a mais?" E uma das aulas que eu até insisti para o André para ele fazer, falei, vamos falar sobre Desafio estratégia. danado, hein, minha amiga? Desafio. Eu falei, vamos falar sobre estratégias que retardam a menopausa, que adiam a menopausa, porque ela vai chegar. 100% das mulheres vão entrar em menopausa. Quanto mais tarde, melhor. Né? Óbvio. Quanto Exato. mais tarde, melhor. E, Mais exposição ao estrogênio e, natural. exato. E aí, só um detalhe, aproveitando, até para dar um gancho nisso, Daniel, que você comentou, isso é um dos detalhes da minha aula. Eu sempre digo às pessoas que o pessoal fica na dúvida muito grande. Uma terminologia que às vezes gera muita dúvida e às vezes um descontentamento, mas por falta do entendimento correto, é a história da predominância estrogênica. Era uma aula que eu estava revisando agora há pouco. E Boa. aí, olha que coisa engraçada. Uma das causas, não sei se está aberto, que eu queria até. Foi exatamente o que Se você tiver falou. aberto, mostra. Eu vou pegar aqui mesmo. Não, os slides estão todos abertos aqui. Eu quero só ver se esse aqui, tá? Que eu vou girar a câmera para mostrar para vocês. Mas Ei, uma das coisas mais. será que o nosso computador é igual, hein, André? Oh. Oh. Eu tô no iMac aqui na sala, porque eu tô no meu escritório. Aí eu tô no iMac que é melhor de estudar, que é maior. Não Mas uma cheguei da. nesse nível ainda não, viu? A Mas gente vai deixar da nos Eva, que eu próximos vou ter que... lançamentos eu compro o iMac aqui também para minha sala. Ó, isso é... até aqui, ó. Pronto. Ó. Olha que coisa. Vou girar para vocês aqui, ó. Não vou nem girar. Vou girar a câmera aqui. Cadê? Como é que eu giro a câmera aqui, ó? Olha que coisa interessante. Deixa eu tirar ela daqui de cima. Pronto. Peraí. Casos de desequilíbrio da relação estrogênio-progesterona com dominância estrogênica. Terapia de reposição na dose incorreta deu muito mais estrogênio e não contrabalanceou com a progesterona. Resistência à progesterona, comum demais endometriose ou baixa produção de progesterona pela síndrome dos ovários policísticos ou anovulação. Disbiose intestinal, que aumenta a recirculação de estrogênios endógenos, aumentando. E aí o que você acabou de comentar. Estresse gerando hipercortisolismo, por quê? Excesso de cortisol ocupa CBG, e CBG é quem transporta progesterona. E, além disso, uma coisa extremamente comum na prática de distúrbios endócrinos. Então, tá aqui, isso aqui é o tema da minha aula de predominância estrogênica. Vamos comentar muito sobre isso no REM, sobre esses temas. E aí foi fantástico você trazer, por quê? Hipercortisolismo é extremamente comum. Quem é que não está estressado hoje em dia, meu amigo? Me conte. Quem é que não tem estresse? E o estresse aumenta a CBG e o carrinho que transporta progesterona é o mesmo que transporta cortisol. Muito e o bom. nosso corpo ele é extremamente inteligente. O cortisol, sendo um hormônio ligado à resposta de luta ou fuga, ele é um hormônio que tem uma produção predominante em relação à reprodução. O corpo ele precisa sobreviver ao invés de reproduzir. Então, as nossas enzimas da cascata da esteroidogênese desvia para a rota de produção de cortisol em relação à produção de progesterona. Então, toda pessoa com hipercortisolismo não tem. Você pode até produzir progesterona em níveis adequados, mas você não tem uma função, porque não transporta. Então, isso é que é maravilhoso, né? Então, incrível encaixar aqui. André, isso que tu falou acabou de me dar dois insights. Para mim, eu tenho um contexto metabólico na qual a paciente, né, da média de idade de entrada ali na perimenopausa, menopausa, ela acumula muita gordura visceral, que é a resistência periférica à insulina quando atrelada a um hipercortisolismo. Eu tenho um favorecimento de lipogênese e adipogênese ao nível de tecido adiposo visceral. Pensando no outro contexto, a partir do momento que eu tenho hipercortisolismo e que esse hipercortisolismo ele diminui também a síntese de estradiol, eu tenho cortisol alto e estradiol baixo. Isso para o tecido ósseo é péssimo. Para o músculo é péssimo. O músculo é péssimo. Então, o processo de regeneração celular, de proliferação e diferenciação celular, o aumento da atividade de iatrogênese, o aumento do catabolismo proteico muscular, a redução da síntese proteica muscular, a redução da mineralização óssea e o aumento do catabolismo ósseo ficam extremamente eminentes, né? Exatamente. Que é aquela história, né, Ju? Fala, Ju. A minha aula de esteroidogênese aplicada, Daniel, ela é assim, ó, pelo menos metade dela é para falar de disfunção hipotálamo, hipófise e adrenal, né? De respostas de estresse. Porque assim, ó, é tão difícil hoje a gente entender assim que o estresse, ele pode ser o estresse
real, de Emocional, uma né? doença, ou ele pode ser o estresse percebido. Então, às vezes, assim, ó, pode ser uma dona de casa que não está assim com problema de dinheiro, que não está com problema no trabalho, mas assim, mas está se incomodando com o filho, por exemplo. Isso é estresse. O Exato. fogacho, eu tenho um artigo aqui, depois eu mostro para vocês, é que eu não sou tão high-tech como vocês ainda, que fala só sobre as reações adrenais ao fogacho. A Sim. mulher que tem fogacho, ela está sob estresse. Ela está correndo do leão. Porque É noradrenalina, né? Ó, a noradrenalina. resposta adrenal no fogacho, tanto de noradrenalina, tanto das catecolaminas, quanto do cortisol, é Também. como se a mulher estivesse fugindo do leão, meu amigo. Aí não precisa ter estresse nenhum, não. Ele é real, né? Ei, Exato. gente, mas eu não poderia vir aqui sem jogar fogo no parquinho. Vai! Joga! Gente, eu atendo tantos pacientes, mulheres, que fazem reposição hormonal com tibolona. Ai, Jesus! Fala para mim um pouquinho disso, por favor, porque eu vejo, na verdade, 80% de coisas negativas e 20% de coisas positivas, isso porque eu sou nutricionista. Vocês têm mais propriedade para falar um pouquinho sobre isso. Me ajudem. Vamos lá. Vou dar aqui um insight da visão ginecológica, ajuda da visão da endócrina, que vai ser o grande detalhe, né, desse curso. O objetivo desse curso é exatamente contraposição de ideias. O objetivo não é chegar com nada pronto, é trazer ideias de construção de conhecimento com a visão da gineco, da endócrino, da nutrição funcional, da cardiologia, da onco e da mastro. Veja só, a tibolona, eu até brinco, né? A tibolona ele é um hormônio esquizofrênico, porque ele é um pré-hormônio que quando é metabolizado, os seus metabólitos, eles viram estrogênios, progestágenos e androgênios. Então, ele por si só nem é um hormônio. É E um os trabalhos precursor, científicos, né? exatamente, ele é um pré-hormônio que depende da metabolização. E a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque não estou dizendo que não existe papel de utilização de tibolona, se isso fizer sentido para a paciente, se ela tiver extremamente compensada, se ela quiser utilizar essa via, porque, assim como você disse, tem trabalhos que chancelam a utilização, tem trabalhos que falam contra. Então, a gente precisa entender assim, a tibolona, ele é um dos hormônios que mais aumenta o risco de câncer de mama dentro dos hormônios sintéticos. E aí a gente entra naquele detalhe, estamos falando de risco absoluto ou de risco relativo? Se você estiver pensando no risco relativo, é um aumento de até 30%. Se você estiver falando um risco absoluto, é um caso a mais do que as mulheres que não usam. Então, veja, de cada 100, tem um slide também, deixa eu ver se já está aqui. Não vou estar chegando os slides aqui, que vou chocar você no aí. Mas, enfim, se você estiver pensando, de cada 100 mulheres que estão na menopausa sem fazer uso de reposição hormonal, 2 podem ter câncer de mama por N fatores, por privação de sono, por estresse, por obesidade, por alcoolismo, por risco Pela idade. genético, pela idade, enfim. E de cada 100 mulheres que estão fazendo reposição hormonal, 1 a mais, ou seja, 3, vão ter câncer de mama se estiverem usando tibolona. Sendo que é aquele detalhe, para aquela mulher que tem, apesar de estatisticamente isso ser um risco de 1,46%, para ela é 100%. Então, assim, se a gente tem outras opções cujo risco ele é neutro, ele não aumenta nesse 1,46%, isso precisa ser dito para a paciente. E aí, eu sempre digo, né, Daniel, e é o que a gente quer fazer. A paciente, cada vez mais, ela tem estudado muito, são pacientes que têm acesso a esse tipo de live, elas vão para o PubMed, elas leem, elas acompanham você no seu Instagram com a visão da nutrição, com a visão da ginecologia, elas acompanham endócrinos, nutrólogos, ginecos, enfim, mastro, e ela já chega no consultório dizendo, doutor, eu não quero utilizar tal medicação, porque eu já vi que tem um risco aumentado, então eu não quero. E tudo certo. Então, para ela, como ela faz... Eu sempre digo, a paciente, ela precisa protagonizar o tratamento dela com conhecimento. Então, eu digo para ela os riscos e os benefícios de cada uma das coisas que ela não tem contraindicação. O que eu faço é só assim, ó, você não pode utilizar isso por conta disso, isso por conta disso. Você pode utilizar esta via, esta via, esta via e esta via. Essa daqui é boa por isso e ruim por isso. Essa é boa por isso e por isso. Essa por isso e por isso. O que é que você quer? Vamos definir em conjunto? Coisa, cara. Entendeu? Eu não, aqui não existe imposição.
Eu não vou chegar e dizer, você tem que usar isso. Não. Aí você vai ter que perguntar, doutor, mas o que é melhor para mim? Se fosse minha mãe, essa daqui. Isso Aí aí. você escolhe. Então, E isso tem que ser levado em consideração, né? A preferência do paciente, ela tem que ser levada em consideração. Não pode ser a minha preferência, nem do André, tem que ser a sim. preferência do paciente, desde que o paciente seja bem orientado sobre benefícios e riscos de tudo que está sendo ofertado. A tibolona não é ruim. Ela não é ruim, é que tem muita coisa melhor. Mas ela Exato. não é ruim. Ela até que é boa para fogacho, para sintoma de Excelente. fogacho, resolve. Para osso, resolve. Porque a metabolização da tibolona, ela é preferencialmente para 16-hidroxistrona. E a 16-hidroxistrona tem esse padrão proliferativo, que é muito parecido, inclusive, com o que o próprio estradiol tem. É dois. Então, assim, ruim não é. Tem coisa bem melhor. Tem essa questão do câncer, que eu acho que é uma coisa que tem que ser E tem colocada. coisa bem pior também, né, Ju? Tem coisa bem pior, Aí a tibolona, o que eu acho assim que é ruim? A gente tem que pensar no nosso hormônio, porque a gente não vai fatiar a avaliação dessa paciente ao que diz respeito assim a ovário, a reposição hormonal esteroide dela, né? Dos hormônios gonadais. A gente tem que pensar na repercussão disso de forma sistêmica. Exato. E existe uma repercussão dos flavonoides, da tibolona, para a saúde da tireoide, por exemplo. Então, de repente, se eu já estou falando com uma paciente que tem uma disfunção de tireoide, ou tem uma disfunção, uma autoimunidade de tireoide, talvez não seja a melhor opção, né? Então, assim, esse eu acho que é o core, assim, né? É a espinha dorsal do método REM. A gente entender que os nossos pacientes eles têm que ter, as coisas têm que ser pensadas de forma conectada, né? É uma pessoa, naquela pessoa ali, o que faz mais sentido? Perfeito. Inclusive, porque se de repente o paciente chegar na nossa frente e dizer assim, ó, eu não me importo com mais nada, eu não me importo com a minha cognição, eu não me importo com a minha saúde cardiovascular, eu só quero duas coisas. Eu só quero resolver o meu fogacho e eu só quero alguma coisa que me faça perder menos osso. Se ela só quiser. E eu quero usar um hormônio de origem natural. De repente, para essa paciente, a gente conversando todos prós e contras, seja a tibolona funcione. Mas, como eu disse, tem coisa muito melhor. Né, que vai trazer muito mais benefício com muito menos risco. A gente também, uma das coisas que a gente quer muito, sabe, Daniel, é tirar um pouco alguns estigmas dos pacientes. Então, assim, ó, ai, doutor, já aconteceu comigo, tá? Do paciente se sentar e falar assim, doutor, eu fui nesse médico aqui, XYZ, e ele me prescreveu hormônio sintético. Ele me prescreveu um hormônio sintético. Eu fiquei puta da cara, porque eu ouço vocês e eu quero usar hormônio isomolecular, eu quero usar bioidêntico. E eu falo para ela, olha, calma. Não existe nenhum grande problema na prescrição do colega. O hormônio sintético não é um vilão, né? Ele tem inclusive tem uma lista boa de vantagem de se usar um 17-beta-estradiol sintético. Então a gente quer quebrar um pouquinho o discurso a fala pronta, né? Era aquele que a gente estava conversando, né, Ju? Reposição hormonal é tão bom que mesmo quando você escolhe um ruim na paciente certa, ela ainda resolve. O nosso objetivo até estrogênio equino conjugado não é horrível. Não é de todo mal. Melhor, mas não é de todo mal. É exatamente isso, porque assim, as pessoas têm eu sempre brinco, né? É uma brincadeira que tem um fundo de verdade importantíssimo. Que, assim, quem parou de estudar terapia de reposição hormonal em 2002, com a publicação do WHI, fica fazendo um papagaio de pirata dizer hormônio da câncer, cancerofobia, ponto final, é só isso. Gente, nós estamos 20 anos na frente do WHI. Existem 20 anos de publicações científicas, de revisões sistemáticas com meta-análise, de ensaios clínicos muito bem conduzidos, com hormônio sintético, com tibolona, com hormônios que têm a estrutura molecular semelhante, usando só progesterona, usando só progestina, usando só estradiol, usando só estrogênio. Então, assim, nós temos 20 anos de evolução em conhecimento médico. E a gente precisa trazer, por exemplo, uma coisa simples.
Existem muitos mitos em relação à reposição hormonal com a via de implantes hormonais. Estou falando de reposição hormonal, não estou falando de utilização de gestrinol, estou falando de reposição hormonal, estradiol e testosterona. Tem trabalho com mais de 1 milhão de mulheres utilizando. Eu fiz uma revisão, eu vou dar uma aula de implantes hormonais para terapia de reposição hormonal, que vai de 1930 a 2022. Eu vou levar vocês para o começo do século XX e mostrar as primeiras vantagens. O pessoal assim, vocês estão querendo inventar a roda, indicando reposição com implantes hormonais. Será, gente? De 1930 para cá? Então, assim, isso é que é o objetivo, né? Esse curso ele tem uma visão disruptiva e o objetivo não é deixar nenhum macaco rhesus prescritor de hormônio. É exatamente trazer para todo profissional esse tipo de bagagem, tanto que a gente vai disponibilizar uma vasta referência bibliográfica nos artigos científicos, os slides para que vocês possam consultar. Todos os slides são referenciados com o artigo embaixo. Todos. Ou seja, eu não estou dizendo absolutamente nada. Tudo. Até porque a gente não é cientista, né? Exatamente, não sou pesquisador. O André também não. Então, fiz meu mestradinho e tá bom, parei ali. Já fui nessa de mestrado e doutorado, eu sou só consumidor e repassador de ciência. Também, que é a melhor coisa. Consumidores da ciência, mas não somos cientistas. Não. Tem gente muito melhor fazendo isso do que nós três. Então, assim, cada um na sua habilidade. Eles fazem, a gente repassa de uma forma que vocês consigam aplicar, né? Que é esse o grande objetivo. É verdade. Daniel, me fala uma coisa, na tua visão, que eu queria exatamente pegar isso, na sua visão, que você chega, porque o nutricionista, ele também é um grande clínico da mulher. E aí, a gente precisa entender que às vezes a pessoa, vou só para o gineco, vou só para o endócrino. Nada, o nutricionista é um baita clínico, ele precisa ser capaz de fazer diagnóstico. Né? O pessoal perguntou assim, por que é que vocês não abrem esse curso para nutrição? Nesse primeiro REM, a gente não vai abrir, porque o nosso objetivo era exatamente impactar quem vai prescrever. Mas, na sequência, a gente pensa realmente em fazer um evento bem maior, porque a nutrição, ela funciona junto com a medicina, assim como a visão precisa da pálpebra, então, assim, da retina. É indissociável, então, né? Não tem como. Não dá para dissociar. Eu não conto para ninguém, mas eu sei de nutricionista que está inscrito. Tá tudo certo. E tá tudo certo, porque o Hotmart aceita. Não divulgarei os nomes. E não é contraindicado, não. É porque o foco não é para ele. Mas se o cara quiser... Meu amigo, eu estarei lá na primeira fila, pegarei meu material... Você vai estar no palco. E estarei, anotando tudo. Uhum. Mas André... Sabe que hoje, agora de manhã, antes de entrar na live, eu estava respondendo um colega, um colaborador, assim, e eu pedi para ele me ajudar a fazer um levantamento de resultados de exames, de um exame que eu uso na minha prática, que chama GI-MAP. E um dos resultados do GI-MAP, além né, de fazer pesquisa de microbioma intestinal como um todo, eu pedi para ele levantar para mim, assim, me ajuda a fazer um levantamento dos resultados de beta-glucuronidase. Isso, lindo. Nas pacientes. Isso aí dá um trabalho, isso aí dá uma tese, né? Mas aí eu pedi para assim, pega lá das minhas pacientes, me ajuda, porque chega uma hora que a gente precisa começar, né, a distribuir algumas funções. Eu falei, me ajuda a gente levantar as beta-glucuronidases dos nossos pacientes, né, para que a gente possa falar um pouco sobre isso, como que o microbioma intestinal, a função do microbioma intestinal, ela impacta, assim, de forma definitiva na saúde hormonal, a aula do André. Mas, assim, o que mais modula microbioma intestinal? Mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer prebiótico de 300, probiótico de 50 trilhões de cepas, é a dieta. Comida. Não existe ferramenta mais importante. Mediterrânea. É isso aí, exatamente. É a dieta mediterrânea, rica, colorida, rica em fitonutrientes, rica em fibras, né? Em gorduras saudáveis. Então, oleaginosas. Não tem como... Oleaginosas. Então, não tinha como não ter um profissional como o Daniel
para estar lá com a gente, porque eu acho que vai ser assim uma celebração Nossa. da saúde da mulher, né? É isso. É isso. Estamos contando em segundos, meu amigo, juro, estou contando em segundos, porque, Saju, é uma responsabilidade tão grande esse evento que me causa uma ansiedade, um nível de estresse aumentado. Não estou dormindo faz um século e meio. Cortisol está assim nas nuvens, porque assim, é uma responsabilidade muito grande. Nós temos um grupo gigante de médicos do Brasil inteiro. Vou lhe prescrever uma fórmula aqui para modular seu cortisol, meu amigo. Pode mandar. Ju vai trazer um negócio para mim dos Estados Unidos agora que mexe com o sistema simpático, parasimpático. Traga, meu filho, estou aceitando tudo. Magnésio, inositol que lute. Que coisa boa. Eu ia te perguntar exatamente isso, Daniel. Na sua prática de consultório, na nutrição, como é que você tem abordado? A paciente chega para ti e aí a gente sabe que assim, o maior momento que a mulher aumenta, tem um shift da resistência insulínica é exatamente na transição menopausal. Porque isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? André, mas por que é que minha insulina, que era 3, 4, agora está 15 depois da menopausa? Porque a insulina, ele é um hormônio extremamente inteligente que identifica estresse metabólico. Se você não tem estradiol e você não tem testosterona, o seu corpo diz, meu amigo, não podemos gastar nada, aqui nós temos que economizar. E a gente economiza e coloca no caixa forte, que é a gordura abdominal visceral. Você não pega dinheiro e deixa na carteira, você leva para o caixa forte, que é a gordura abdominal visceral. Então, caiu o estradiol, a insulina vai para as nuvens, meu amigo. E aí a paciente chega no seu consultório. E aí, Dani, como é que você tem feito essa abordagem? Eu queria entender um pouco de como é que a gente pode ajudar os nutris a fazer isso. André, e olha só que interessante, né? Do ponto de vista fisiológico, se a gente puder pensar, o que a insulina ela está querendo fazer quando ela está um pouco mais alta? Compensar essa queda de estradiol, porque o aumento de insulina estimula diretamente o aumento da expressão de aromatase, tentando manter ali aquele nível de estradiol da mulher. Mas isso pode acontecer também por conta de um processo inflamatório que acontece na redistribuição de gordura da mulher nesse período. A mulher ela passa a apresentar menos gordura glúteo femoral e maior deposição de gordura visceral. Gordura visceral essa que já é muito sabido que aumenta todo o processo inflamatório, né? Uma coisa que eu me preocupo muito, sabe, André, dentro desse contexto, para a gente fechar essa linha de raciocínio, é músculo. Às vezes a gente fica muito focado como profissional na questão da eutrofia em relação à questão da gordura. Só que o que é que acontece? Hoje a gente já sabe que o músculo ele é um grande órgão endócrino. E principalmente quando estimulado da forma correta, esse músculo ele vai ter ação autócrina, parácrina e endócrina em relação a um monte de outros tecidos. Eu estou falando de músculo produzindo miocinas que reduzem a capacidade de reesterificação de ácidos graxos no fígado, ou seja, eu estou reduzindo a capacidade de deposição de gordura no fígado. Eu tenho produção de algumas citocinas ou miocinas que vão estimular a osteogênese. Eu tenho produção de citocinas no músculo que vão melhorar a minha microbiota intestinal, que vão favorecer a minha neurogênese e a minha neuroplasticidade, como o BDNF, que vai estimular diretamente o aumento do BDNF. Então, eu me preocupo um pouco também com toda essa questão relacionada ao músculo. Porque a gente acaba se preocupando muito com a questão de mais gordura, mais resistência periférica à insulina. Tá. E o maior tecido captador de glicose pós-prandial, que é o músculo. Cadê, cara? Cadê o estímulo a ele? Eu sempre brinco, viu? Só que atrapalhando, eu sempre digo, o paciente se prepara para a menopausa com coxa grossa. Quadríceps tem receptor para insulina, meu amigo. É isso, certíssimo. Então eu gosto muito de trazer essa visão, sabe? Hoje, André, te confesso, obviamente, né? Vocês passam por isso também. A prática de prescrição do nutricionista normalmente leva 80% do tempo quando ele entrega a dieta na hora. Porém, 90% dos nutricionistas não entregam a dieta na hora da consulta, que eu acho isso errado, inclusive também está no meu curso, né? Olha. Só que, hoje, cara, eu passo, 30%, 40% fazendo dieta. E eu faço a dieta com o paciente. Obviamente, por prática e por todo um processo de preparação por trás, a gente consegue fazer isso na hora. 60% do meu tempo, cara, é dividido em uma boa anamnese, em uma boa avaliação, e uma boa educação nutricional. Perfeito. Porque sabe qual é o problema?
Cara, existem nutricionistas e nutricionistas, ginecos e ginecos, endócrinos e endócrinos. Minha paciente, cara, é o tipo de paciente que ela vai, por exemplo, às vezes no endócrino, tem gente que sabe muito, chega lá perguntando coisa bacana pro endócrino, mas tem paciente que vai no endócrino, ele diz que ela está com diabetes, ele prescreve uma metformina lá para ela, um Jardiance lá para ela, e ela não sabe o que é diabetes. Uhum. E eu passo 20 minutos da minha consulta explicando para ela o que é a doença dela, o que é diabetes. Ela, ai, Daniel, que alívio, porque pelo menos eu sei agora o que é que eu tenho. É muito simples. Para gente que é leigo, você chegar para a gente assim, ah, tá diabético. Beleza, eu tô com alto açúcar no sangue. Mas o que é realmente a diabetes? De onde é que ela veio? Por que que ela agravou no meu período da menopausa? Né? Então, é muito interessante que eu passo boa parte do tempo explicando esse processo. Porque eu acho o seguinte, independente se é um paciente está de frente para um nutricionista, de frente para um gineco, de frente para um endócrino, quando eu elevo o nível de consciência desse paciente, o tratamento ele é muito mais eficaz e a adesão é muito maior. É isso. Genial. É isso. E isso outra aí. coisa que esse paciente faz pela gente, ele vira um comunicador. Isso. Ele vira um multiplicador, porque aí essa paciente, que ela é bem educada, ela entendeu, ela é consumidora de informação de saúde, ela multiplica essa mensagem. Então, isso assim é fundamental. Você está coberto de razão. Coberto de razão. Que é o que a gente faz, né, Ju? É o que a gente faz. A mesma coisa. Não adianta te dizer, menopausa. Tá, vamos prescrever hormônio. Se a gente não ensinar que é com a alimentação, não vou prescrever uma dieta, obviamente, não tenho conhecimento nenhum para isso. Vou encaminhar para um nutricionista funcional. Mas se eu não disser que ela precisa se alimentar bem, que determinados padrões de alimentação são piores, inflamam mais, que determinados padrões de alimentação inflamam menos e podem ser mais benéficos, ela também vai chegar com um nível de consciência baixíssimo e vai aceitar o que o nutricionista disser. E o cara prescreve blanquê de peito de peru defumado sem osso light, e ela vai achar que está tão maravilhoso, que ela está achando que está super light. Então o pão é isso, integral, né? Exatamente. Eu acho que isso é um trabalho que médico não vai prescrever dieta, mas deve orientar, gerar um autograu. Isso que você falou é isso. Eu acho que toda paciente, por isso que as consultas da gente demora, né? Você precisa ter um grau de conhecimento em relação ao seu problema, até porque a minha frase, toda paciente minha já sabe, eu digo, não brigue com a sua doença, transforme ela na sua melhor amiga. Você tem resistência insulínica, você vai querer comer açúcar para quê, meu amigo? A doença vai ganhar de você. Aí quando a gente briga, a gente pode perder, né, gente? Quando a gente briga, a gente pode perder. A gente tem que ser aliado da doença. Né? Porque se você ficar brigando, você tem 50% de chance de ganhar e de perder. Mas se você for aliado da sua doença, aí não tem jeito não, tá? É vitória sempre. E o André sabe disso, o Daniel a gente não se conhece tanto assim, mas assim, eu escolho meus pacientes no consultório, graças a Deus. Então, a paciente que não quer saber da conversa com a dieta, não foi no nutricionista, não faz dieta, não está fazendo atividade física. Eu já cansei de dizer que tem que fazer, que tem grau de importância equivalente à receita médica, a atividade física. Sabe o que eu faço com ela? Dou cartão vermelho. Tá cheio de gente aqui atrás esperando consulta comigo, com o André, com o Daniel, 6 meses aí para passar em consulta. Por que a gente vai ter os pacientes que não fazem o que a gente recomenda? Vamos ter só paciente boa. E eu quero que os nossos alunos do REM, os nossos colegas que vão para lá para compartilhar conhecimento com a gente, eles façam a mesma coisa. Escolha os pacientes para ter. Porque aí é uma delícia, o consultório fica ótimo. Não, porque essa paciente, eu até brinco, se você não quer fazer a sua parte, meu amigo, não gaste dinheiro com a minha consulta, porque aí é gasto, e comigo só funciona investimento. Comigo você tem que ter lucro mais do que se você tivesse investindo em criptomoeda quando o Bitcoin começou, meu amigo. Então, assim, ou você faz o que eu estou lhe dizendo, que é certeza de sucesso. Sempre, se você não quiser... Se você não quiser, minha amiga, por favor, eu odeio que meu consultório você tenha gasto. Aqui é só investimento, aqui é só lucro, lucro, lucro. Você tem que ganhar com a estratégia que você sai. Você tem que sair. O André também já me viu falando isso, viu, Daniel? Que eu falo que a terapia de reposição hormonal sempre dá certo. Sempre funciona. Não existe terapia de reposição hormonal que não funciona, só existe paciente errado. Fala, gente, Daniel. eu só estou preocupado com uma coisa. Diga aí, com a quantidade de páginas que vai ter para anotar. Com a quantidade de páginas que eu vou ter para anotar, com a chuva de conhecimento
E terceiro, eu não tenho roupa para ir para esse evento dessa noite de gala. Ele me ligou dizendo isso. Pelo amor de Deus, pessoal. Eu vou aparecer lá de gravata borboleta mesmo, é isso? Thierry Hertog, Thierry Hertog. Hein? Inteirinho de cor de laranja. Me aguardem, me A aguardem. gente te passa a paleta de cores, fica tranquilo. Boa. Não, porque lembre, vocês que estão aqui, que estão inscritos no VIP, na quinta-feira à noite, antes do evento, vai ter sim um jantar de gala, que vai ser um Mind Master. Vai ter um pessoal do marketing médico, um pessoal de gestão de clínicas de sucesso, várias outras surpresas para vocês que estão aí. Esse dia é o jantar de gala. Vamos embora, Dani, você não existe, cara. Vai ser um prazerzão. Pô, eu vou voltar aqui, meu amigo, porque eu preciso estudar uma aula de endometriose, viu? É terça-feira, viu? Você está no método AV terça, viu? Pelo amor de Deus. Meus alunos já estão lhe aguardando terça-feira, dia 15, amigo, sua aula maravilhosa. Amigo, eu não brinco em serviço, não, amigo. Aí tá certo, Olha, meu amigo. Já tô ansioso. Tá aqui, meu amigo. Só tá diagramação aqui eu já quero para mim. Ei, irmão, obrigado, viu? Obrigadão. Nos encontramos no REM. 31 para a equipe, 1, 2 e 3, você com a gente, discutindo todos os casos. Vai ser bom demais. É maravilhoso. Muito prazer, obrigada, Ju. Tamo junto. Um beijão, viu? Valeu, André. Irmão. Obrigado pela oportunidade, gente. Eu Espero que seja a primeira irmão. de muitas. Sem dúvida. Vai ser demais. Vai ser demais. Valeu. Ju, continuando. Agora, a gente continua, né? Seguimos no Saio Não. A gente se deu muito bem hoje. Jogamos o Daniel aqui no meio da live. Ele encarou nada programado. Nada programado. Ai, cadê eu aqui? Dessa vez a gente cresceu, hein? Cresceu no algoritmo. Crescemos no algoritmo. Né? Não, isso é bacana, porque assim, eu acho que essa visão integral, ela é fundamental. E por isso, quando a gente pensou o REM, você lembra, né? A gente conversando aí na sua varanda, tomando um vinhozinho e pensando, Ju, vamos fazer só nós dois esse curso? E aí você, não, André, a gente precisa ter aquela visão americana. E você que foi do IFM, com essa outra visão de que precisamos integrar. O conhecimento, ele é integrado. Não adianta. Ninguém consegue. Isso é de Clarice Lispector, né? Quem vai sozinho pode chegar até mais longe. Pode chegar até mais rápido, mas não chega mais longe. Então, assim, o nosso objetivo é exatamente isso, é criar uma rede de conhecimento nesses 3 dias de imersão, que não vai acabar aí, a gente vai pensar em outras coisas para a gente seguir. Tem muita coisa para a gente aprender em conjunto ao longo desses 3 dias de grande imersão e de uma rede multidisciplinar de indicação. A gente precisa ter, Leida acabando de perguntar, indica um ginecologista de uma pessoa, a doutora Márcia Fonseca vai estar com a gente lá, maravilhosa, indica. Eu sou de Campina Grande, a minha parceiras, vá para... Se você está em João Pessoa, não pega a estrada e vem para cá, não. Fica com Márcia, maravilhosa lá em João Pessoa. Então, a gente quer isso, além de dar segurança para os colegas que estarão com a gente nesses 3 dias, para conseguirem prescrever de uma forma muito adequada e muito segura, como se estivesse comigo, com o Ju, com o Daniel, com Marina, com a Aninha, com o Túlio ao seu lado, mas também criar uma rede de indicações para que mulheres do Brasil inteiro possam encontrar esses profissionais que estudam e se dedicam a estudar terapia de reposição hormonal de ponta, para exatamente você ter esse tipo de consulta, que é até uma aula que Ju vai fazer. Assim, como a gente vai dar no final, passo a passo, de como seria uma consulta ideal para a mulher na menopausa, avaliar histórico, avaliar a gestação dela. Aí Bruna entra para consolidar como é que a história gestacional pode interferir na menopausa da mulher. Como é que a gente consegue avaliar o intestino dessa paciente? Será se isso é importante ou não? Então, assim, tem uma série de coisas. Até pode comentar, Ju, aí, que você pensou aí, só para a gente dar aí de spoiler para o pessoal. Estava até aqui. Essa é a aula, eu acho, se eu não estou enganada, é a última aula teórica antes da gente sair para o almoço. Vou te dizer aqui que eu estou com o cronograma aberto, exatamente. Como se comunicar adequadamente com suas pacientes. De 10h45 às 11h30 no terceiro dia. Não sei se vai dar. Senão vai ser pedaço. E depois então, você com o microfone. Nós vamos tentar, nós vamos fazer o nosso melhor. A gente. Por que o nome dessa aula é assim, como se comunicar? O Daniel acabou de dizer pra gente o que é isso. A gente vai mostrar para vocês a importância de explicar da forma correta, simplificada para os nossos pacientes, cada ponto desses pontos mais importantes. Então, é uma aula também de conectar os pontos
de fato, apresentar para vocês o que a gente faz no nosso consultório, que é o que a gente nomeou o método REM. Então, essa última aula é a aula do método REM. Então, é uma aula mostrando para vocês que exames pedir, né, do básico. Na minha cidade não tem. A gente vai mostrar para vocês como você pode fazer para que tenha na sua cidade, como isso hoje em dia não é mais tão difícil assim. Mas isso é muito caro. A gente vai mostrar para vocês assim como trabalhar muito bem com o básico também. Como a gente quer mostrar para vocês assim que terapia de reposição hormonal não precisa ser cara, que existem alternativas que não são caras e que são mais acessíveis para quem trabalha ainda com o público, de repente, que precisa disso. Então, essa última aula do domingo, antes do almoço, e aí a gente para o almoço e entra com a discussão de casos clínicos, é a aula método REM. Né? Então, a gente vai colocar no papel coisas, inclusive, que já foram faladas nos dias anteriores, mas a gente condensa, conecta tudo e prepara as conexões mentais de vocês para a partir da segunda-feira, tá? A partir da segunda-feira começar a aplicar isso no consultório de vocês e começar a ter o tipo de resultado que, graças a Deus, eu e o André, a gente tem no nosso consultório, né? De uma clientela extremamente satisfeita. Mas aí... Claudião! Vale muito, eu acho, a gente explicar isso. Não é que a gente não tenha complicação. Claro. Eu acho até, né, André, que a gente tem mais complicação que todo mundo. Sim. Porque a gente atende os pacientes casos complexos. Assim, a gente atende os mais bizarros que não encontraram as suas respostas nos outros consultórios. E a gente quer que vocês, que já estão inscritos no REM, que vão se inscrever a partir de agora, porque não dá para perder, para que vocês também tenham essa clientela com vocês. E quem tem o paciente complexo, ele tem mais complicações, sim. Ele tem que estar preparado para as complicações e ele vira uma coisa que talvez muitos de vocês sonhem em ser, mas ainda não são. A autoridade. E vocês podem, com o curso REM, vocês vão receber ferramentas para que vocês se tornem também autoridades na terapia de reposição hormonal. Claro, e a autoridade, às vezes o pessoal pensa autoridade como soberba. Não, autoridade é questão de posicionamento e dedicação. É só isso, assim, ó. O quão você se dedica para que as pessoas pensem no seu nome quando lembram daquele tema. Isso é a definição de autoridade e posicionamento. Não é que você é melhor ou pior que ninguém, mas você é alguém que se dedica mais, tem mais expertise, tem mais segurança e consegue melhor resultado junto às suas pacientes. Esse é o nosso grande objetivo. Eu fico dizendo que, assim, eu amo fazer indicação de colegas para tratar paciente. Eu amo. Se eu pudesse, eu ficava só estudando. É porque eu amo trabalhar também, amo atender. Mas se eu pudesse, eu ficava só estudando, montando o curso, ensinando os colegas, indicando os colegas para atenderem. Isso é uma coisa que me faz muito bem. Eu amo poder fazer isso, porque tem pacientes do mundo inteiro que precisam, pacientes brasileiros que estão fora do Brasil precisando de colegas e que não podem aguardar um tempo de espera de 3, 4, 5, 6, 8 meses para ser atendido. A gente precisa ter profissionais capacitados para fazer essas indicações. Então, isso é algo muito bom. É a roda da bem-aventurança, né? A gente precisa ajudar os colegas, que ajudam os pacientes, e aí vira um ciclo onde todo mundo é beneficiado. E aí, um detalhe, você comentou, muitos colegas estão me ligando, André, as vagas do REM já encerraram? Ainda não. Eu acho que ainda tem uns 15% de assentos disponíveis. Será no Teatro da Claro, dentro do Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, dias 1, 2 e 3. E sim, o teatro é imenso, mas as vagas estão acabando. Mas ainda existem vagas remanescentes. Vários colegas, a Ju fez um post lá colocando, e o pessoal, ainda acabou, André, quando é o próximo? Primeira coisa, não temos data para ter um próximo evento. Provavelmente terá. Quando? Não sabemos. Vocês não fazem ideia do trabalho que é montar um evento como esse. E a gente está indo para os Estados Unidos depois, enfim, estudar outras coisas. Estamos vendo a cara de para aquele curso em Portugal. Enfim, nós temos uma programação de trazer novos conhecimentos. De trazer novos conhecimentos para os próximos cursos. Então, não temos tempo para isso por enquanto. Então, se você está em dúvida, não deixe de ir, porque não temos data para um próximo evento. André, me inscrevi, mas estou na dúvida se eu vou. Meu amigo, pare a agenda, pare sua vida. 3 ou 4 dias, vai valer cada centavo investido. Eu sempre digo, olha, investir em conhecimento sempre rende os melhores lucros. É a forma como você tem. E lucro não apenas financeiro, porque satisfação pessoal de fazer um tratamento bem feito é algo que não tem preço.
Você sai de um consultório e a paciente chegar com um sorriso desse. Eu sempre conto essa história. A paciente minha, que ela me marcou tanto, ela chegou no consultório a primeira vez sem fazer reposição hormonal, paciente jovem, 49 anos. Ela, doutor, não tenho libido, estou querendo acabar meu casamento, porque eu acho que eu não amo meu marido. E, enfim, tá tudo muito ruim. Eu não tenho disposição, eu acordo cansada, minha memória está péssima, eu não faço atividade física, a vagina está ressecada, minha vida está péssima. Eu não vejo sentido em continuar viva. Eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, calma, existe sim um aumento de risco de depressão na mulher da menopausa. E ela me fez a melhor definição. Ela disse, minha vida, se eu for comparar, ela é uma televisão preto e branco com áudio da rádio AM. E aí, essa coisa me marcou tanto, porque é muito ruim, né? A televisão preto e branco em 2020, 2021, quando a gente começou, 2020, quando a gente começou o tratamento com qualidade de rádio AM, e aí começamos a fazer. Quando a paciente voltou no primeiro retorno de 3 meses, ela disse, agora estou na televisão Full HD 4K de 100 polegadas. E isso é um negócio incrível, né? Reposição hormonal, ela faz isso. Ele traz esse benefício para a mulher quando bem feito. Então, esse é o objetivo do Método REM. Vai ser um prazer imenso receber vocês lá. Vocês não fazem ideia da experiência que está sendo preparada, por isso o evento não vai ser online. Gente, no final vocês não estão fazendo gatilho de escassez, vai ter transmissão ao vivo. Não vai ter transmissão ao vivo. A gente jura pela nossa morte, por toda a família, amor não de Deus, vai não ter. Vai ter. Vai ser televisionado? Não. Vai ser gravado? Não. Não. Vai ser transmitido ao vivo? Não. Vai ser vendido online depois? Não. Não. Para todas essas respostas, todas as perguntas, a resposta é não. Então, se você quer, pare sua vida, se mobilize e vem com a gente dia 1, 2 e 3 de abril no Método REM. Aqui embaixo está o link www.rem.com.br. Vão lá dar uma olhada sem compromisso na programação. Vocês vão ver temas que fazem a diferença imensa na vida de você, profissional da saúde. Estar com esse time realmente vai te alavancar para um outro nível na sua profissão. Minha irmã, um beijo enorme. Pessoal, obrigado. Bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. Ótima semana e nos vemos no REM. Vamos embora almoçar. Falou, minha irmã. Beijo, pessoal. Beijo.